Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Deixe o seu like, ative os sininhos das notificações e se inscreva no canal. Hoje tem um relato de um espírito chamado Joseph. Joseph viveu na época da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente 1944, 1945. Assim o relato. Ele é alemão, foi um soldado alemão e sua história creio que vai surpreendê-los, pois é bem intrigante. Vamos ao relato. Olá, meu nome é Joseph. Sou, ou ao menos fui, um soldado alemão. Eu vivi com meus pais. A minha infância foi uma infância como de qualquer garoto, tranquila. Bom, pelo menos a minha no começo foi. Mas a Alemanha estava mudando desde a Primeira Guerra. Meu pai sempre me contava que as coisas iam mudar. Minha mãe era judeu, meu pai era alemão, mas viviam bem. E os boatos eram que não podia, um alemão com um judeu, pois o nosso novo líder, vamos se dizer, não gostava muito. Falava tantas coisas dos judeus que eu não preciso relatar aqui. Ele se declarava uma pessoa sábia de tudo. Adolf, para mim, hoje eu compreendo que só foi mais um louco no governo, mas quem sou eu para julgar? Tem tantos. Bom, eu ao longo dos anos vivi com meu pai, pois minha mãe já tinha desencarnado com uma gripe. Pelo menos a entrada da guerra ela não chegou a ver, não foi humilhada, pois eu creio que a gente não ia suportar ver o que eles faziam com os judeus, e eu também nunca imaginei que eu ia ter que fazer também. Não só com os judeus, com outras pessoas também. Os arianos, como eles se instituíam, eram implacáveis, mas eu não queria entrar no começo para a guerra, não queria ir para o exército, pois queria ajudar meu pai, mas meu pai mesmo me disse que não ia ter jeito, pois não ia conseguir pagar o documento que evitava de eu ir para a guerra, mas eu creio que depois de algum tempo nem quem tinha um documento tinha de ir de todo jeito. Era forçados, pois ameaçavam sua família. Era triste de se ver aquela situação. Mas eu, ao longo desses tempos, eu fui recrutado, sim. Comecei meu treinamento de poucos dias em Berlim. Ajudei a defender também. Mas isso foi só o começo do meu pesadelo. Pois o nosso coronel, ele era uma pessoa, eu vou dizer que ele era um carrasco, um louco, sádico. Pois obrigavam recrutas a, como ele dizia, sacrificar os impuros. Então, cometia muitas atrocidades, coisas que eu não queria ter cometido. Matei minha linhagem. Não suportei ver aquilo que eu era forçado a fazer, pois sempre me falava, se eu não fizesse, eu ia estar traindo a nossa bandeira e também eles iam matar meu pai.
Mal eu sabia que meu pai já estava morto. Mas até aí eu estava por dentro da história. Não compreendia o que tinha acontecido, pois as minhas cartas só iam, não eram respondidas. Tudo bem. Ao longo dos tempos, fomos obrigados a ir em outras cidades para a famosa purificação, assim o louco do meu coronel dizia. Tinha uns outros soldados que seguiam friamente. Não vou relatar o nome de todos, pois eram muitos e creio que eles também não gostariam que eu dissesse os seus nomes. Então eu vou proteger sim a identidade em respeito a eles. Eu fui para a guerra, sim. Eu enfrentei muitos soldados russos. Eles se diziam União Soviética. Eram muitos soldados. Para mim, eu não me misturava muito, pois eu vi muitos ingleses invadir Berlim e a gente defendia a cidade que podia. Mas o dia da purificação foi no dia que me deixei levar. Pois bem, a gente invadia as vilas, os soldados cometiam atrocidades. Alguns entravam na casa das famílias e viam quem que era judeu, quem que eram pessoas que não eram puros, como os arianos diziam, né? E tinha um capitão da SS que ele me deixava muito a preocupar, pois ele dizia: entre, destrua e usufrua da sua conquista. Era pior do que o coronel. A gente entrava e colocava todos para fora, pai, mãe, filho, não escolhia. Aqueles que não faziam parte de nós, ou que eram ditos como traidores, que estivessem ajudando os ingleses ou ajudando a União Soviética, nossos inimigos em si, a gente destruía. E até, vamos se dizer, outros que eu me sinto até envergonhado de dizer, pois eu não quis ser assim. Até outras pessoas que não se pareciam com a gente, assim posso dizer, sem ofender. Sinto muito por tudo que eu fiz, mas cometi atrocidades, pois eu era ameaçado a todo tempo, pois disseram que ia matar meu pai, ia buscar cada um da minha família para destruir. Ao menos meus primos, tias, iam morrer tudo, mas depois de algum tempo eu achava que já tinha perdido tudo. Já tinha perdido até minha própria dignidade, meu senso de, pelo menos, tomar minhas próprias decisões. Alguns eu até arregava, falava que estava tudo limpo, deixava aí, mas quando estava perto de outros soldados que já estavam com as mãos sujas de sangue, estavam tomando gosto, não podia falar nada, tinha de cumprir o que era mandado. A gente destruiu várias vilas. Uma a gente entrou e eu conheci uma judeia muito que tocou meu coração. Eu tinha sofrido, né, levado um tiro nas pernas. Levei um tiro na perna e não chegou a atingir meu osso, mas fez um bom estrago enfrentando os ingleses.
E eu fiquei nessa vila aos cuidados. Ela era enfermeira, mas eu não sabia tanto da sua história, pois também era judeia. Bom, eu não contei isso, não revelei o seu segredo, mas não ia demorar muito. Fiz muita amizade com ela no começo. Meus amigos soldados, ou os ao menos que eram os mais chegados, eles diziam: não vai se apaixonar, pois você não vai viver para continuar essa história. E eu fiz tudo ao contrário, acabei me apaixonando e me envolvendo com ela. Aí começou meu pesadelo, pois por causa da família da Mary e outros, e eu protegi da melhor forma. Explicava, falava que não eram, queimei seus documentos, mas pareciam que as próprias pessoas que estavam ali, acho que era um medo, eu não sei, entregaram a eles. Falaram que eu protegi, o soldado está protegendo. Eu disseram que estava loucos, se eles falassem eu mesmo matariam eles. Eu preferia matar mais um do que matar mais uma família inteira. Mas isso foi o começo de tudo, de todo o inferno. Quando o coronel chegou com a outra tropa, já estavam sabendo que eram judeus. Eu já tinha melhorado a minha perna. E ele disse: em agradecimento, você ter cuidado de alguns outros soldados, eu vou dar liberdade para vocês. Colocaram eles tudo dentro de uma casa e mandaram celebrar as suas preces. Pediram para eles orarem. Colocaram todos da vila, até os que não eram judeus. E eu disse que não precisava daquilo. Se ele libertar, não, é a última prece deles. Eles me seguraram, me forçaram a ver. Colocaram de joelhos e os mais chegados disseram para mim: fique quieto, pois senão ele vai te colocar lá dentro também. Me deu um rifle na mão. Eu lembro que eles colocaram fogo em volta da cabana, onde eles estavam todos reunidos, e a fumaça intoxicando todos. Acabaram com a vila inteira. Eu vi a Mary gritando, eu não podia fazer nada, pois também se eu fizesse algo, pois eu preferia ter queimado junto e ter passado o que eu passei. Eu me sinto envergonhado por não ter tentado, mas também não podia fazer muito. Eles sim morreram queimados, e os que não couberam dentro da cabana foram mortos, fuzilados. A única pessoa que eu encontrei após, pelo menos porque eu achava que eu podia fugir, eu estava pretendendo até fugir com ela dali, nos esconder, mas meu sonho já tinha se acabado ali mesmo. Não sabia se sentia ódio, minha vontade era pegar o coronel e sua tropa e esmagá-los com todas as armas que eu tinha. Mas dali fiquei em supervisão. Não me prenderam. Disse que não ia tirar a vida de mais nenhum inocente. Eu apanhei naquela noite. A noite inteira me batiam e me falavam que eu era um traidor. E eu disse que eu vim para matar soldados
os inimigos, não pessoas inocentes, mas não me ouviram, me torturaram a noite inteira. Mas pela manhã mandaram eu colocar minha farda e se encontrar com eles. Conversei com o coronel e ele disse que não era para mim se misturar, era só para mim ter usufruído somente deles, pois ele também disse que já sabiam que eram judeus, só tinha deixado eles viverem porque estavam cuidando dos soldados. Como eles já não tinham mais serventia, aquela vila ia ser destruída de todo jeito. Assim ele disse que eram as ordens, e ele também cumpre ordens. Ele falou: eu também tenho família, então da mesma forma que você está passando, sofrendo por sua família, eu também sofro por minha família. Mas eu já vi o seu lado obscuro, então para mim não fazia nem sentido o que aquele psicopata estava falando mais. Mas eu também não podia julgá-lo mais, pois já tinha me tornado um carrasco. Eu fui para mais uma batalha, mas sem medo. Os ingleses descobriram as nossas atrocidades e invadiram umas tropas. Nós conseguimos escapar, enfrentamos, mas vieram com tanques e eu preferia que eles deviam ter chegado mais cedo. Mas eu nem sabia para que lado seguir mais. Eu sei que passou 3 meses e eu já estava ficando louco, quase não comia direito, não dormia muito, pois os tiroteios, as bombas, era uma loucura. E eu não suportei, não estava suportando mais, pois estava vendo pesadelos todas as noites, com Mel e com sua família sendo mortas, e todas as outras atrocidades. Eu não dormia, estava ficando louco. Sabia que quando saísse dali eu ia ficar internado em algum asilo, algo do tipo, um lugar para loucos. Acho que eu merecia toda essa loucura, toda essa tortura. Eu não suportei mais, tomei minha própria decisão. A gente ficou mais ou menos uma semana ou 2 sem combate, pois partimos para uma cidade que já era mais controlada, próxima a Berlim. Ali fiquei, mas estava muito triste, não sabia o que ia fazer mais. E foi nessa noite que eu tomei minha decisão, que não ia matar mais ninguém, ferir mais ninguém. Então entrei para dentro do meu quarto, peguei meu revólver. Tinha uma bala, aquela foi a especial, pois eu marquei ela de faca. Cortei, fui esfolando ela com a faca até fazer uma ponta. Parecia uma flecha. Carreguei meu revólver, coloquei na minha boca, assim como a gente mandava alguns inocentes fazer, ou alguns outros soldados, para diminuir a matança, ou ao menos se divertir ao vendo eles fazer aquela situação. Para mim não era uma diversão, pois minha mãe me ensinou muito bem. Eu já não estava suportando, me via como um monstro. Eu sei que eu tinha bebido um pouco de vinho
Misturei algumas outras bebidas. Misturei, sim. Mas ali que eu achava que ia terminar foi só o começo. Pois ali descobri naquele momento de toda a minha vida, o que eu vivi, o que eu passei, era só o começo do tormento. E eu hoje estou aqui. Fui para um lugar diferente, não conhecia. Minha mãe, nas suas crenças, meu pai não gostava muito que ela passava, mas ali era um inferno. Dizem que os suicidas vão para o inferno, então eu fui. O primeiro disparo e o último, eu vi meu corpo desfalecido. Demorei algum tempo para se desligar, corria num quarto para o outro. Rapidamente o quarto onde eu estava lotou de gente. Os soldados achavam que estavam invadindo, mas eu só estava fazendo um favor a todos. Eu vi, mas logo tudo foi se escurecendo. Comecei a escutar tiros, escutar gritos, choro, sofrimento, dor, pois via muitas outras pessoas. Parecia que eu já estava dentro de um campo de batalha mesmo. E eu me deparei, eu chamo esse lugar sim de inferno, pois as batalhas ali continuaram. Vi muitos outros soldados caminhando, pessoas. Até aí vamos se dizer que tudo bem. Muitos gritavam covarde, suicida, não teve coragem de terminar o que começou, assassino. Além de assassino, é suicida. Um bando de pessoas me ameaçavam, me empurravam, alguns até me batiam. E eu fui caminhando, fiquei perdido, entrei numa espécie de floresta estranha, lamacenta, escura. Para quem não acredita em demônios, eu creio que eu vi os demônios que minha mãe falava. Pessoas meio homens, meio animais, estranho. Para mim era um demônio, era a crença. Depois de um longo tempo, aqui fui sabendo e descobrindo o nome de alguns, mas eram ferozes, eles eram torturadores, capturavam muitos espíritos. Outros magros, estranhos, aqueles me davam medo, pois seus olhos já estavam até fundos, escuros. Muitos diziam que esses espíritos eram famintos, eles não esqueceram, era para mim ficar longe deles, assim alguns falavam. Fique longe desses bestiais, fique longe desses espíritos famintos, principalmente aqueles que ficam nas florestas, pois se eles te pegarem, eles te espedaçam. E eu me escondia, achava estranho. E quando menos esperei, fui sim sequestrado por um bando de espíritos que me agarraram, rasgaram minhas roupas e me arrastaram através daquela lama até uma montanha. Aquela montanha se chamavam a Rocha, não me lembro muito bem o nome, mas
Ali fiquei muitos anos, sendo... Bom, assim penso, pois o tempo aqui é muito relativo. Para mim era décadas, anos, não sei. Mas eu fiquei um bom tempo preso, sendo torturado psicologicamente, treinado também. E alguns espíritos até me chamavam para ajudar a torturar outros espíritos para aliviar a minha barra. E eu, por fim, não tinha escolha. Vi que aquela minha guerra ainda continuava. Perguntei por Mary e eles começaram a rir. Mas um dos espíritos que estavam perto disse que não eram para eles rirem da minha dor, pois ele podia me ajudar. Aquele espírito usava uma capa preta tampando a sua cabeça, mas tinha uma vibração muito pesada, uma energia ruim, muito astuto. Ele disse assim para mim: eu vou cuidar para que você reencontre a Mary. Eu disse: você sabe onde ela está? Ele: sim, está mais acima do que nós, mas logo vai reencontrar se você fazer alguns favores. Assim comecei torturando alguns espíritos que iam chegando. Ajudei ele nas famosas zonas de batalha. Eles se instituía caveiras vermelhas, algo do tipo. Não sei, pois não perguntava muito. Mas eu não compreendo muito, pois eram torturadores também, mas coletores. Eles pegavam esses espíritos, traziam até o rochedo e colocavam alguns que estavam mais fortes para trabalhar e ajudar a recrutar mais, alguns até obsediar outros. A troca de energia era muita. Conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo. Mas nunca vi Mary. Percebi que ele estava mentindo para mim. E ele disse: você quer voltar para a rocha? Quer ficar por lá? Agora você tem um acordo comigo. Você tem que me ajudar. Você trabalha para mim. Eu vou falar que eu não vi outros espíritos. Aqueles eram diferentes, vagando por ali. Eu vi. Já pensei em pedir ajuda, mas eles não me davam arrego. Todas as vezes que chegavam a famosa luz, os de luz chegaram, a gente se afastava. Aí ficavam aqueles que eram a linha de frente, como no exército mesmo. Ficavam atrás perto dos portões. Perto do rochedo tinha um grande portão que dava a uma cidade. Eu, ao longo dos anos, fui visitar essa cidade. Ele disse para mim que era o meu mentor a partir dali. Se eu andasse com ele, nunca mais eu ia ter que passar, pois eu fui um covarde, assim ele disse, de ter me tirado a própria vida e antes ter morrido com honra. Mas como eu disse, aquilo não era honra. Lescat, assim era seu nome. Não me esqueço. Ele me mostrou como recrutar, como obsediar, como trazer energias através de equipamentos estranhos para mim. E me ensinou muitas técnicas, a como até hipnotizar os que estavam encarnados.
Me mostrava que a guerra ainda continuava, mesmo o meu desencarne. E eu o servi, pois também estava com medo, não sabia mais, não acreditava mais nem em Deus. Mas ao longo do tempo eu via que eles também torturavam pessoas que estavam fazendo a mesma rotina. E ao longo desses anos eu já não tinha mais serventia, Lescate, pois era muito desobediente, não queria mais torturar, não achava aquilo correto, pois achava que o meu pesadelo ainda continuava. Estava ficando um espírito muito perturbado, muito louco, como ele dizia. Então precisava descansar. Voltei até uma cidade mais elevada. Ali vi que as pessoas eram resgatadas e consegui chegar perto de algumas carnéias, onde ali tinha um hospital, um lugar de luz. Alguns iam para lá se cuidarem. Quando ele disse que era para mim repousar, pois ele ia trabalhar, como ele mesmo disse, que logo logo a gente nos encontrava. Não me prendeu, acho que ele me deu confiança. Eu aproveitei essa confiança para me cuidar. Conheci alguns espíritos, eles vestiam como padres ou monges, eu não sei dizer, não conheço. E conversei muito com eles. Eles disseram para mim orar, me deram uma sopa. Há quanto tempo não me alimentava de algo digno. Era uma sopa fluídica. Fui bem cuidado, só energia, me limparam. E disseram para mim que se eu me arrependesse de verdade, elevasse meu pensamento ao Criador, eu não precisava ficar mais ali, pois logo seria resgatado. Eu ia e voltava muitas e muitas vezes, quase não subia a terra. O Lescate sumiu, não vi, pois eles disseram que a minha vibração estava mudando. Comecei a ajudar eles ali por perto, levando alguns espíritos para ser cuidados, socorrendo um ou outro, orando todos os dias. O tempo foi passando, vi alguns homens de branco, pareciam médicos, creio que eram socorristas. E eles me disseram que estava chegando a hora de eu partir, pois estava realmente praticando o bem e merecia auxílio. E tinha uma pessoa que queria me ver. Imaginei logo, Mary, é a Mary, mas era uma pessoa muito mais especial. Ao longo desse sofrimento todo, eu conheci novamente a minha mãe querida. Estava contente de ver como eu mudei, como eu me regenerei. E ela mesma disse, esse lugar não é um inferno, meu filho. Esse lugar também é um lugar de regeneração. Esse é um umbral. Alguns conhecem como purgatório, inferno e outros nomes. Mas para nós é um lugar de regeneração e você está aprendendo. Fui levado para uma colônia especial. E hoje estou aqui para deixar o meu relato, a minha história de toda a minha vida. Está próxima a minha reencarnação.
Hoje, sou um socorrista. E essa é a minha história.